Olá, pessoal! Voltamos ao nosso encontro da semana para continuar o nosso assunto dare to be. Nós estamos vendo dare to be, que é o verbo haver, existir em inglês. E aí nós começamos vendo este verbo no singular e já conjugamos na forma afirmativa e na negativa. E vamos continuar hoje conjugando na forma interrogativa, ok? Vamos dar uma olhadinha no início para vocês poderem como é que eu posso dizer? Lembrar, né, de como a gente pode fazer a conjugação desse verbo, ok? Vamos começar. Então, vamos para cá para a forma afirmativa. Nós vimos que a forma afirmativa, certo? No singular do dare to be, conjugamos por there is, certo? Que significa há, existe, tá bom? E agora, agora nós vimos também a forma negativa, que a gente viu que era apenas o quê? Acrescentar o not ao there is. Então, there is not, não há, não existe, tá? E também vimos que isso pode ser abreviado, ou seja, ó, there is not é a mesma coisa de dizer there isn't, que é a forma contraída ou contracta que a gente chama, tá bom? Isso foram as aulas passadas. Hoje nós vamos ver a forma interrogativa, que é essa aqui que vocês estão vendo agora. A forma interrogativa do dare to be é a mesma, terá a mesma tradução da forma afirmativa, porém a escrita diferente. Qual é a diferença, então? Não sei se você percebeu, mas, nós estamos aqui com a forma como se estivesse invertida. Sim, é uma forma invertida da forma afirmativa. Para formar perguntas, no caso com dare to be, é preciso apenas inverter a posição do verbo to be. Como assim? Nós temos aqui o there is, que aqui é a forma afirmativa, e para formar a interrogativa, nós apenas, trocamos de posição. O is pulou para frente do there, tá? Então, eles trocaram de lugar. Eu inverti, ok? Então, no caso, na afirmativa eu falo there is, e na interrogativa eu falo is there, ok? A tradução é a mesma, porém, só a entonação que vai mudar em português. A, existe, there is. A, existe, is there, ok? Continuando, vamos ver uns exemplos só para a gente fixar. Se fosse na forma afirmativa, esse is estaria aqui, ok? Só que nós estamos falando da forma interrogativa. Então, no caso, eu fiz o que? Eu inverti. Então, ao invés de ficar there is, ficou is there. Então, is there an eraser in your pencil case? Existe uma borracha em seu estojo? Aí, no caso, você viu que houve já a inversão, tá bom? Aqui embaixo, is there a pencil in your pencil case? Existe um lápis em seu estojo? Veja a forma invertida aqui, tá vendo? Então, para fazer essas perguntas, eu sempre vou ter que fazer essa inversão. E o resto da frase fica da mesma maneira, ok? Eu posso colocar essa frase, transformar essa frase numa frase afirmativa, e a questão é que o complemento da frase vai ser o mesmo. Você vai entender isso quando a gente chegar mais na frente, tá bom? Bom, se é uma pergunta, tem uma resposta, não é isso? Então, para responder essas perguntas que a gente faz com a forma interrogativa do there mais to be, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar dois tipos de resposta. Eu vou explicar só uma aqui no slide. A outra eu vou só comentar com vocês aqui na aula, ok? A gente chama de short answers, ou seja, respostas curtas, como você está vendo aqui em cima no título. Nas respostas curtas, o que é que a gente vai usar para responder, né, no caso, as perguntas?
com respostas curtas. A gente vai usar o yes ou no. E depois, em seguida, o there to be, que vai aparecer conjugado, claro, no singular, que é o que a gente está vendo, né? Então, um exemplo aqui, ó. Is there a bike on the street? Existe uma bicicleta na rua? Aí você responde afirmativamente. Yes, there is. Sim, existe. Sim, há. No, there is not. Não, não existe. Não, não há. Ok? Lembre-se que a gente pode fazer a forma contrata, que é esse aqui, ó. There isn't. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer quando a gente quiser responder perguntas com o there to be, tá? A gente vai usar o sim ou não, né? Que é sempre a gente tem que responder com sim ou não a uma pergunta, e a gente vai conjugar, no caso, se for sim, na forma afirmativa, e se for não, como você está vendo aqui a resposta, então eu vou conjugar o there to be na forma negativa, ok? Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Nós estamos, deixa eu ver aqui, nós estamos vendo esse assunto para que vocês entendam que nós não só usamos o verbo to be sozinho, e é por isso que nós estudamos ele só assim. Primeiro, porque ele é um verbo que é usado de várias formas, que vai, vamos dizer assim, desenrolar outras traduções e outros verbos, né? E também outros tempos verbais, certo? Então, o verbo to be tem sua importância, por quê? Porque ele é um verbo que vai ter muitos usos, certo? Por isso que a gente vai usando, vê ele primeiro, depois vai vendo as expressões com o verbo to be, o tempo verbal que o verbo to be pode ser utilizado, que vai fazer parte, ok? Então, é sempre importante você saber, professora, verbo to be de novo, mas não é só o verbo to be, existe o verbo to be, e também o seu desenrolar, vamos dizer assim. Não é isso? Aquilo que vai se unir ao verbo to be para formar outras composições. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos continuar este assunto vendo a conjugação na forma afirmativa, negativa e interrogativa, porém, no plural, tá? Nós vimos no singular e agora nós vamos ver no plural. Ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, façam as atividades, qualquer dúvida eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, ok? Fiquem bem, se cuidem e qualquer coisa, estamos aqui, é só chamar, tá bom? Bye, bye, viu, pessoal?